Então, na videoaula de hoje, eu vou ensinar a fazer esse amigurumi de cachorro salsichinha. E eu vou fazer ele para ser a decoração de uma guirlanda de Natal. Inclusive, eu fiz até esse chapéu de Papai Noel para colocar nele, que eu vou colocar também a videoaula dele no canal. Eu só não vou ensinar aqui nesse vídeo para não ficar muito grande. E vocês podem também, além de usar ele como decoração, que é o que eu vou fazer, vocês podem fazer ele como chaveiro. É só vocês colocarem o chaveiro aqui no topo ou aqui, onde preferirem. E dá para utilizar, como eu disse, como chaveiro e em decoração. Enfim, antes de iniciar a videoaula, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Realmente vai me ajudar muito a ver que vocês estão gostando dos vídeos. Enfim, é isso. É só continuar aqui no vídeo para acompanhar a videoaula. Para iniciar o trabalho, a gente vai começar com a agulha de 2 milímetros aqui, que é a que a gente vai utilizar em todas as peças desse amigurumi, e esse fio. Aqui eu vou estar utilizando esse fio aqui triplo. Eu vou utilizar um fio que ele tem uma tex igual a da a Clea 1000. Por isso que eu tô usando 3 fios. Porque ele vai dar certo para essa agulha que eu tô usando, que é a de 2 milímetros. Mas dá certo vocês utilizarem um fio charme, um fio parecido com a tex da Anne também. Eu vou estar utilizando ele porque na cor que eu quero, eu só vou ter esse fio. Essa encomenda que eu tô fazendo, a cliente pediu para fazer um cachorro parecido com o dela. E essa era a linha que eu tinha com mais parecido com a pelagem do cachorro. Então, eu tô utilizando essa, mas vocês podem utilizar qualquer linha, não se prendam à marca. Contanto que essa linha seja própria para essa agulha, dá certo. E se não for, vocês fazem a adaptação que nem eu fiz. Eu tô utilizando aqui 3 fios para adaptar a agulha que eu tenho. Então, qualquer coisa eu vou deixar um fio de referência como sugestão com a cor próxima, porque eu perdi o rótulo desse daqui que eu tô usando. Então, para iniciar aqui o trabalho, eu vou estar fazendo aqui um anel mágico. Vou fazer assim para iniciar, fazer esse X aqui. E vou prender aqui o meu fio para iniciar aqui fazendo a patinha. Fiz aqui essa correntinha para prender. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos. Lembrando que essa corrente de início não vale como um ponto. E eu vou colocando assim, ponto, esses 6 pontos aqui dentro desse círculo. Eu vou aqui completar e já volto para mostrar. Fiz aqui os meus 6 pontos e ficou assim. Agora eu vou aqui nesse fio e vou puxar para fechar. Agora, a continuação aqui do trabalho vai ser ponto sobre ponto durante 3 carreiras. No total, a gente vai ficar com 4 carreiras, contando com essa aqui, essa carreira inicial que a gente fez. E a partir daqui, a gente vai colocar ponto sobre ponto. Deixa eu colocar aqui um fiozinho para marcar. E aqui a gente vai fazer isso, a gente vai caminhar com ponto sobre ponto durante 3 carreiras para dar altura à patinha do amigurumi. E vai ser só isso mesmo, só agora ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, durante essas 3 carreiras, 4 contando com essa aqui de início. Eu vou aqui terminar essa e fazer mais 2 para completar as 4. Lembrando, essa aqui é a primeira carreira de repetição das 3 que a gente tem que fazer para completar as 4 contando com a inicial. Eu vou aqui terminar o meu. E eu vou primeiro eu vou explicar essa parte aqui, porque como vocês podem ver, o trabalho tá dando uma emborcada. Como eu fiz só 6 correntes aqui para fazer a patinha, então ele vai dando uma emborcada. Quando vocês terminarem essa carreira, vocês desemborcam ela e termina de fazer as outras carreiras de repetição. Eu vou aqui terminar a minha e já volto para mostrar como ficou. Terminei aqui as minhas 3 carreirinhas de repetição
E no total a gente ficou com 4 carreiras, contando com essa aqui inicial. Eu já tirei aqui o meu fiozinho que eu deixei para marcar. E para fechar aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse próximo ponto aqui. Assim, e vou cortar um fio assim, pode ser um fio curtinho para fazer a costura que dá certo. Pronto? E aqui nessa peça, se vocês forem fazer um chaveiro, não precisa colocar enchimento. Eu vou colocar porque, como eu disse, a minha peça vai ser para ser decoração de uma guirlanda, então ela tem que ficar mais estruturada. Então eu coloquei enchimento para ela ficar mais estruturada, para ficar mais rígida, para quando eu colocar o amigurumi sentado na guirlanda, ele não ficar caindo. Por isso que eu coloquei enchimento, mas se for para um chaveiro, não precisa colocar. Então, foi isso. Agora vamos fazer a orelhinha do amigurumi. Para iniciar aqui o trabalho, a gente vai começar com essa agulha, continuar com a agulha de 2 milímetros e o fio, com 3 pontinhas, que nem a gente tava usando. E para iniciar, a gente vai fazer assim um nó mágico, assim, prender aqui com a correntinha. E aqui dentro a gente vai colocar 6 pontos. Lembrando que essa primeira corrente não vale como um ponto. Então, aqui a gente vai colocar 6 pontos aqui dentro. Eu vou aqui terminar os meus 6 pontos e volto para mostrar. Aí, tá aqui, eu fiz os 6 pontos e já puxei aqui o fio para fechar o círculo mágico. E para continuar aqui, a próxima carreira, a gente vai fazer de um ponto e um aumento, ou seja, vai ser uma carreira de aumento. A gente vai fazer um ponto e um aumento aqui por toda a volta do trabalho. Deixa eu colocar aqui meu marcador nesse primeiro ponto. E aqui, no próximo, eu vou colocar um aumento, nesse próximo pontinho aqui. E eu vou seguir fazendo isso aqui por toda a volta do trabalho. Vai ser um ponto e um aumento por toda a volta até finalizar esse trabalho. Eu vou aqui terminar e já volto para mostrar. Lembrando, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Terminei aqui a carreira de um ponto e um aumento e o trabalho já vai assim, emborcando um pouquinho. Já coloquei aqui meu primeiro ponto para a próxima carreira, que vai ser nossa última carreira de aumento. E vou iniciar aqui a próxima carreira. Ela vai ser de 2 pontos e um aumento por toda a volta. Eu já fiz aqui meu primeiro ponto, vou colocar aqui no próximo ponto mais um ponto baixo aqui no próximo. E no seguinte, eu já vou colocar o aumento, que são os 2 pontos nesse próximo pontinho aqui de base. Aqui, 1 e 2 para ser o nosso aumento e 2 pontos nos próximos 2 pontos de base. Um aqui, vou no próximo mais um. E no seguinte, eu coloco um aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui até finalizar a carreira. Vai ser 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento por toda a volta. Essa vai ser nossa última carreira de aumento. Eu vou aqui terminar a minha e já volto para mostrar como ficou. Bom, terminado ficou assim, nossa última carreira de aumento. Agora, a gente vai partir para carreiras de repetição. A gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Já coloquei aqui meu primeiro pontinho e vou começar aqui a fazer a minha primeira carreira de repetição. E a gente vai seguir assim por 2 voltas, contando com essa aqui que eu já tô fazendo, só colocando ponto sobre ponto aqui no trabalho. Eu vou aqui terminar essa e fazer mais uma carreira e já volto para mostrar. Bom, e ficou assim, com as 2 carreiras de repetição. Agora, a gente vai partir para a nossa primeira carreira de diminuição. E ela vai ser assim. A gente vai colocar 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Eu já botei aqui meu primeiro pontinho e o marcador. Vou aqui nesse próximo ponto colocar mais um ponto baixo. E no seguinte, eu já vou fazer a diminuição.
pegando essa corrente aqui da frente, desse ponto aqui, mais essa corrente aqui da frente do próximo. Aí, ficam essas 3 laçadas aqui, a gente puxa pelas essas duas e puxa aqui por essas duas de novo, pra fazer a primeira diminuição. E aqui, agora a gente vai fazer mais 2 pontos nos próximos pontos de base. E 2. E no seguinte, a gente vai fazer uma diminuição da mesma forma, pegando essa corrente da frente, mais essa corrente da frente e puxando aqui para fazer uma diminuição. E vai ser isso aqui por toda a volta. A gente vai fazer os 2 pontos e uma diminuição por toda a volta até terminar. Eu vou aqui fazer o meu e já volto para mostrar como ficou. Terminei aqui a carreira de 1 ponto e uma diminuição, ou não, de 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira de repetição, que vai ser essa carreira aqui de ponto sobre ponto. Eu já coloquei aqui meu primeiro ponto e o marcador, e eu vou seguir fazendo isso aqui por toda a volta do trabalho. Eu vou caminhar com ponto sobre ponto por toda a volta aqui do meu trabalho até terminar essa carreira e já volto para mostrar como ficou. Pronto, fiz aqui a minha carreira de repetição e agora a gente vai partir para nossa última carreira, que vai ser uma carreira de diminuição. Eu já coloquei aqui meu primeiro pontinho e o marcador. E essa carreira vai ser de 1 ponto e uma diminuição por toda a volta aqui do trabalho. Eu já botei meu primeiro ponto, então eu já vou para a diminuição. Para a primeira diminuição, vou pegar essa corrente da frente, mais essa corrente da frente do próximo ponto e fechar assim. E no próximo, vou fazer um pontinho baixo. E no seguinte, uma diminuição, pegando essa corrente aqui da frente do ponto, mais essa corrente da frente do próximo ponto, puxar e fechar. E eu vou fazendo isso por toda a volta, seguindo essa sequência de 1 ponto e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, até acabar aqui o trabalho. E já volto para mostrar o final. Terminei aqui a carreira de 1 ponto e uma diminuição, e agora eu vou fechar aqui o trabalho. Eu já tirei aqui um marcador, e nesse local aqui onde estava o marcador, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, assim. E vou puxar e cortar aqui o fio. Para fazer a costura, eu vou deixar um fio de 10 centímetros, que eu acho que vai ser o suficiente para fazer a costura na peça e puxar assim. E a peça ficou dessa forma. E aqui vocês vão fazer mais uma para completar o par. E foi isso. Agora a gente vai fazer o focinho do amigurumi. Eu vou utilizar ainda a agulha de 2 milímetros e o mesmo fio, que é o fio triplo que eu estava usando anteriormente. E aqui, para iniciar o trabalho, a gente vai fazer um nozinho mágico, assim, prender aqui o nozinho mágico com uma correntinha aqui para prender. E aqui dentro do nozinho mágico, a gente vai colocar 6 pontos aqui dentro. Eu vou aqui fazer os meus 6 pontinhos e já volto para mostrar o final. Feito aqui os 6, eu vou pegar e vou puxar aqui para fechar essa parte aqui do trabalho. E a gente já vai para a próxima carreira. A próxima carreira aqui vão ser de aumentos. Eu vou colocar 2 pontos em cada pontinho desse aqui de base. Eu vou aqui colocar o meu primeiro, colocar aqui o primeiro pontinho, já vou adicionar aqui o marcador. E nesse mesmo lugar que fez o primeiro ponto, eu vou colocar outro ponto baixo para fazer aqui o aumento. E no ponto seguinte, eu vou colocar 2 pontos novamente. 1, 2. E no próximo, vou colocar mais 2 e vou seguir essa sequência aqui, de 2 pontos em cada ponto de base aqui até terminar o trabalho, e já volto para mostrar como ficou.
Bom, para finalizar agora aqui o trabalho, que eu já fiz a minha carreira de aumento, as nossas duas últimas carreiras vão ser carreiras de repetição. Aí, essas carreiras vão ser carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, por toda a volta aqui do trabalho, até terminar aqui. Aí, depois dessa, eu vou fazer mais uma carreira para completar as duas e finalizar o trabalho. Eu vou aqui fazer as minhas duas e já volto para mostrar o resultado do trabalho. Terminei aqui e a peça ficou assim, dessa forma, depois das nossas duas carreirinhas de repetição. Eu já tirei aqui o marcador e para finalizar, eu vou aqui onde estava o marcador e vou colocar um ponto baixíssimo para finalizar. E vou deixar um fiozinho grande o suficiente para fazer a costura do focinho no rosto do amiguru. E puxar aqui o fio e finalizar da peça. Bom, para iniciar aqui o trabalho, eu vou utilizar essa agulha de 2 milímetros e agora eu vou fazer o corpo do nosso amigurumi. Para iniciar ele aqui, eu vou continuar com esses fios, 3 fiozinhos para fazer. E para iniciar, eu vou começar a fazer 12 correntinhas aqui. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5 e vou aqui terminar para completar as 12 correntes e volto. Fiz aqui as minhas 12 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha aqui para dar altura ao trabalho. Vou pular essa correntinha que eu fiz e vou aqui na próxima e vou colocar um ponto baixo. E eu vou caminhando assim com ponto baixo em cada correntinha dessa até chegar aqui no final do trabalho. Eu vou só caminhando assim, com ponto baixo sobre cada corrente. Eu vou aqui terminar os meus e já volto para mostrar. Finalizei aqui, eu fiquei com um total de 12 pontos em cima dessas 12 correntes que a gente fez. Aí, para fazer aqui a volta do trabalho, nesse lugar aqui onde eu fiz o último ponto, eu vou botar mais 3 pontos. Eu vou aqui, nesse lugar onde eu coloquei o último ponto, eu vou colocar mais 3 pontos que vão ser o nosso aumento, para dar aqui a volta no trabalho. Aqui, 2 e 3, para ficar no total 4 pontos nessa curvinha aqui. Ao terminar isso, eu vou voltar aqui caminhando com ponto sobre ponto até o final e no final eu volto para mostrar aqui como ficou o trabalho. Terminei aqui e deixei o último ponto por fazer. Nesse último ponto aqui, eu vou colocar 3 pontinhos baixos aqui nele. Esses 3 pontos baixos vão ser o nosso aumento. E eles vão somar com esse primeiro ponto. Então, vai ficar 4 aqui nessa ponta e 4 nessa outra ponta. E agora, a gente vai partir para as carreiras de repetição. A gente vai fazer, no total, 5 carreiras de repetição, que são as carreiras de ponto sobre ponto, por toda a volta aqui para dar altura no trabalho. Eu tô aqui iniciando a minha primeira carreira de repetição e eu vou fazendo aqui esses pontos sobre pontos até terminar. E no total, a gente vai ficar com 6 carreiras, contando com essa primeira carreira que a gente fez, e mais as 5 de repetição, que são as carreiras de ponto sobre ponto para dar altura. Eu vou aqui fazer as minhas e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Terminei aqui e ficou assim o trabalho. Sim. E eu já fiz aqui a divisão do corpo e a cabeça. Aqui eu vou fazer essas correntinhas que eu deixei aqui separadas, vou ser onde eu vou subir o pescoço e fazer a cabeça. E essas aqui, eu deixei um fio para eu fazer uma costura. Eu só peguei, fiz o último ponto, cortei o fio e puxei. Aí, eu vou fazer essa costura aqui, nessa parte. E aqui, eu coloquei um marcador assim. Eu deixei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos livres, que vão ser os pontos onde a gente vai subir o pescoço
e fazer a cabeça. E o resto dos pontos aqui do marcador pra cá vai ser todo costurado. Aí eu peguei e coloquei aqui na minha agulha de tapeçaria e para fazer a costura eu vou assim, pegando os pontos um com o outro certinho e vou fazendo assim para fechar. E é só ir fazendo isso por toda a volta. Aí, pouco antes de finalizar essa costura, vocês vão acrescentando a fibra. Porque quando tiver bem fechado até essa ponta aqui, vai ficar um pouco mais difícil de colocar a fibra. Então, conforme forem fechando, vocês já vão acrescentando aqui a fibra no trabalho, que vai ajudar bastante. Então, eu vou aqui terminar a minha costura e já volto para mostrar como ficou. Bom, terminei aqui. E eu terminei exatamente naquele ponto onde estava o marcador. E ficou aqueles 8 pontos livres. Aí, aqui nele, eu vou fazer um nozinho assim, para encerrar. Aqui. Mas eu não vou cortar o fio. Eu vou deixar o fio, porque no final, quando a gente vai fazendo o pescoço e a cabeça, fica uma sobrinha assim, um espacinho que a gente vai precisar costurar também. Então, eu vou deixar a linha aqui solta para quando for precisar fazer isso. E o corpo ficou assim. Agora, a gente vai fazer a parte do pescoço e partir para a cabeça. Agora, eu vou fazer a cabeça do amigurumi. Eu peguei aqui o fio, 3 fiozinhos, como eu tava usando desde o início, e ainda com agulha de 2 milímetros, eu vou fazer aqui a cabeça. Para iniciar, eu vou fazer assim uma laçada, para prender aqui a linha, assim, numa corrente. Dessa forma, e já vou aqui fazendo ponto sobre ponto nesses 8 pontos aqui. E lembrando, tomem cuidado para não pegar esse último ponto aqui que eu fiz a costura, que parece que ele é um ponto, mas não é, ele foi o ponto da costura. É só para pegar 8 pontos, que foi os 8 pontos que a gente reservou no início. Então, eu vou caminhar por entre esses 8 pontos, assim, pegando aqui e fazendo ponto baixo. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Ponto sobre ponto, em cima desses 8 pontos aqui que a gente deixou reservado. Eu vou aqui caminhar nesses 8 pontinhos, com pontos baixos, e já volto para mostrar. Isso aqui já vai ser a subida do pescoço pra gente iniciar a fazer a cabeça. Pronto, fiz aqui a minha volta de 8 pontos, agora eu já vou para a próxima carreira. Ela vai ser uma carreira toda de aumentos, de 2 pontos em cada ponto aqui de base. Eu vou aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, dessa carreira aqui do pescoço, e vou fazer um pontinho aqui. E vou colocar logo o marcador. E essa carreira a gente vai seguir assim, fazendo 2 pontos em cada ponto de base, que vai ser a nossa primeira carreira aqui de aumentos para subir para a cabeça. Eu vou aqui nesse mesmo lugar, eu fiz o primeiro ponto, eu vou fazer outro para fazer o aumento. E vou seguir aqui, fazendo 2 pontinhos em cada ponto de base, até finalizar aqui o trabalho. Eu vou aqui terminar minha carreira de aumentos e já volto para mostrar. Lembrando, é 2 pontos em cada ponto de base até o final. Pronto, terminei aqui essa carreira de aumentos e ficou assim. Aí, vocês vão perceber que aqui tá ficando tipo uma aberturazinha, por isso que eu deixei essa ponta de fio, porque eu vou usar para costurar esse espacinho que ficou aqui. Aí, eu já peguei e já fiz aqui o meu primeiro ponto para essa próxima carreira, que eu vou fazer agora. E ela vai ser a nossa última carreira de aumento. Ela vai ser uma carreira de 1 ponto e um aumento por toda a volta aqui do trabalho. Eu já fiz meu primeiro ponto, então no próximo eu já boto aqui o aumento. São 2 pontinhos baixos nesse próximo ponto de base. E 1 ponto. E no seguinte, eu coloco aqui o aumento. E no seguinte, 1 ponto. E eu vou seguir fazendo isso por toda a volta, colocando assim um ponto e um aumento alternado até finalizar aqui
essa carreira, que vai ser a nossa última carreira de aumentos. Eu vou aqui terminar a minha e já volto para mostrar. Terminada a carreira, ela ficou assim. A nossa última carreirinha de aumentos. E agora, a gente vai partir para as carreiras de repetição. Eu já coloquei aqui meu primeiro ponto, acrescentei aqui o marcador. E agora, eu vou caminhar com ponto sobre ponto. E eu vou fazer aqui no total 4 carreiras de repetição, que são as carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, para dar altura aqui ao meu trabalho. E eu vou seguindo assim durante 4 carreiras. Essa daqui que eu tô fazendo já é a primeira. Eu vou aqui terminar as minhas carreirinhas de repetição e já volto para mostrar o resultado. E conforme vocês forem fazendo a peça, se vocês verem que tem necessidade de colocar mais fibra, vocês vão colocando. Eu vou colocar aqui um pouco mais de fibra no meu e afundar para essa parte aqui do corpo, que ficou um pouco mais baixo. E é isso. Eu vou aqui fazer as minhas carreiras de repetição e já volto. Bom, terminei aqui as carreiras de repetição, as 4 carreiras de repetição, e agora vamos passar para as carreiras de diminuição. Para iniciar aqui as carreiras de diminuição, eu vou colocar 2 pontos aqui. Já coloquei aqui meu primeiro, coloquei o marcador, fiz outro ponto. E agora eu vou fazer a diminuição, pegando essa corrente da frente desse ponto e essa corrente aqui da frente do próximo ponto e puxando para fazer assim a diminuição. E aqui, nos próximos, mais 2 pontos. E no próximo, 2. E uma diminuição. Pegando a corrente da frente desse ponto, mais desse outro ponto e fechando aqui a diminuição. E mais 2 pontos baixos nos próximos pontos aqui de base. Só um minuto. 1 e 2. E eu vou seguir assim até o final, fazendo 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, até finalizar aqui o trabalho. Terminei aqui a carreira de 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. A gente vai para a próxima carreira de diminuição, que vai ser 1 ponto e uma diminuição. Eu já coloquei aqui o primeiro ponto e o marcador. Agora, eu vou fazer a diminuição, pegando essa corrente aqui da frente, mais a corrente da frente do próximo ponto e fechando aqui uma diminuição. E no próximo, 1 ponto. E depois outra diminuição, pegando a corrente da frente, mais a corrente da frente do próximo ponto. E aqui mais, e aqui nesse próximo 1 ponto. E eu vou seguir isso aqui até o final. Essa sequência de 1 ponto e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição por toda a volta até terminar essa carreira aqui. Terminei aqui a carreira de 1 ponto e uma diminuição e já coloquei fibra aqui no trabalho. Agora, a gente vai partir para a nossa última carreira. Essa carreira aqui vai ser só de diminuições por toda a volta. Eu vou pegar aqui essa corrente da frente do ponto, mais essa daqui do próximo, e fazer a nossa primeira diminuição. Eu vou colocar logo aqui um marcador. E eu vou seguindo assim, essa carreira, só com diminuições por toda a volta, até finalizar aqui o trabalho. Então, eu vou concluir aqui essa minha carreira, essa última carreira de diminuições, e eu vou voltar para mostrar como é que a gente vai arrematar. Terminei aqui e já tirei o marcador, e agora eu vou cortar um fiozinho bem curtinho mesmo, só para fazer o arremate aqui e puxar o fio. Eu vou colocar aqui numa agulha de tapeçaria e vou arrematar o fio. E, se for necessário, vocês colocam mais enchimento. Aqui, eu vou colocar um pouquinho mais no meu e já volto. Terminei aqui, já coloquei na agulha de tapeçaria e vou começar aqui para arrematar o fio. Para arrematar esse finalzinho aqui. Eu vou caminhando assim, por dentro, pegando só essa corrente de trás e por fora. Só pegando a corrente de trás por toda a volta
para fechar aqui e finalizar o trabalho. E é só fazendo isso e caminhando até chegar aqui no último. E quando chegar no último, vocês puxam dessa forma para fechar. E vão aqui em algum pontinho e fazem um nó, assim, dessa forma. Voltando, eu já puxei aqui, vou entrar aqui dentro para fazer o nozinho e puxar. Pronto. Feito isso, eu vou aqui entrar dentro de algum pontinho desse para puxar esse fio para dentro e fazer o arremate. Feito isso, vou cortar aqui o fio e finalizar. E essa parte aqui, como eu disse, eu deixei esse restinho de fio e vocês vão só costurar aqui com esse restinho de fio para fechar essa parte e concluir o trabalho. Aí já pode dar outro nó e arrematar esse fio aqui. Então, foi isso. Então, gente, para fazer o rabinho do amigurumi, eu vou estar utilizando essa agulha de 2 milímetros e ainda aqueles 3 fiozinhos. Eu vou pegar aqui a peça e vou aqui nesse final, aqui onde eu iniciei aquela costura, e vou entrar aqui. No início ele é bem dificilzinho de entrar, mas é bem aqui nesses pontos aqui iniciais. E vou pegar aqui o fio e puxar aqui pra dentro. E vou fazer 4 correntes aqui. Pronto? Feito essas 4 correntes, eu vou pegar e vou fazer mais uma aqui pra dar altura. E vou descendo aqui com pontos baixíssimos até o final aqui do trabalho. Assim. E vou aqui até finalizar só com pontos baixíssimos e feito. Feito isso aqui, eu vou cortar aqui e puxar. Peraí, eu vou pegar aqui e vou logo na frente, nesse mesmo lugar, e vou puxar pra cá, pra dentro, o fio, só um minuto que soltou. Esse mesmo lugar onde a gente colocou aqui esse início, a gente vai puxar aqui o fio e fechar com ponto baixíssimo. Feito isso aqui, a gente vai só arrematar aqui esses fios e cortar. Dar um nozinho com esse aqui da parte de trás e puxar esse fio para dentro com a agulha de tapeçaria. E foi isso. Pronto, dei um nozinho com aquele fio que ficou sobrando do início, com o que sobrou do final. Eu peguei, fiz um nó e com a agulha de tapeçaria eu entrei aqui com a sobra de linha por dentro e cortei e ficou assim, dessa forma. Então, gente, eu terminei e ficou assim. Eu vou explicar mais ou menos onde eu posicionei cada peça para costurar. Primeiro aqui no rosto, o bordado, eu posicionei as miçangas dos olhos com 3 pontos de distância entre cada miçanga. E aqui eu coloquei um bordadozinho com linha branca, linha cleia branca aqui. Eu peguei aqui da base do olho até aqui o topo e dei algumas voltas. Aí fica a critério de vocês quantas voltas vão ficar melhor. Eu coloquei acho que umas 4, se não me engano. Do outro lado também. Eu peguei aqui 2 pontos aqui para dar altura e fazer esse bordado branco, daqui da base à ponta. Ficou 2 carreiras aqui que eu peguei para fazer esse bordado. E aqui, nessa parte de cima, eu também peguei 2 pontos para fazer esse risquinho preto aqui. E eu usei linha de costura preta para fazer esse bordado preto aqui no olho. Aqui na parte do nariz também eu peguei linha preta para fazer esse bordado. Eu peguei cerca aqui, ó, de 1 carreira só. Essa primeira carreira, fui na segunda. Peguei aqui,
da base da primeira para a segunda. E fiz aqui esse triângulo, pegando exatamente assim, 2 pontos, entre 2 e 3 pontos para fazer assim, tipo esse triângulo. Eu desci aqui com esse risquinho, aqui, entre a segunda e a primeira carreira do focinho. E fiz esse Vzinho aqui para fazer essa curva, para ser a boquinha dele. Também utilizando a mesma linha de costura preta. E também fiz do outro lado. E para fazer a língua dele, eu peguei e puxei também, fiz algumas voltas com linha da Anne na cor rosa. Vocês podem utilizar linha de costura, linha Clea, a que vocês tiverem. E fiz aqui umas 3 voltas, 3, 4 voltas com a linha Anne. Pegando essa primeira carreira para a segunda, para fazer essa parte aqui da língua dele. E aqui na orelha, eu peguei entre a última e a penúltima carreira para costurar aqui a orelhinha dele. Então, ficou aqui, pegando dessa penúltima para a última carreira, que eu costurei aqui a orelha. E eu também dei uma costurada aqui nesse canto, porque se eu ficasse só com a costura aqui da base, a orelha ia ficar muito aberta. Então, eu costurei aqui, dei só um pontinho aqui nessa base para ele ficar com a orelha assim mais baixa. E aqui, a parte das patinhas, eu vou levantar assim para dar para ver melhor. Aqui tá a base da linha. Aí, contando 1, 2, entre a segunda e a terceira, que eu costurei a patinha, as duas. E aqui, da mesma forma, aqui, 1, 2, 3, terceira e segunda, entre a terceira e a segunda carreira da base do corpo. E essa aqui, a patinha, eu costurei assim, deitada, para ele ficar assim, sentado. Se colocar ele em pé, ele fica certinho. Mas se vocês quiserem fazer assim, a patinha desse jeito, é só posicionar que nem eu posicionei essa. Dá para prestar bem atenção que aqui ficou 4 pontos separando uma patinha da outra. É só vocês fazerem o mesmo desse lado. Se vocês quiserem posicionar a patinha em pé, para ele ficar assim, em pezinho. Eu vou posicionar ele assim, sentado, porque para o que eu quero fazer, que é a decoração, vai ser a forma ideal. E foi isso. Então, gente, o focinho do amigurumi, eu costurei aqui. Aquela carreira, depois daquela carreira do pescoço, que foi os 8 pontinhos que a gente fez aqui para dar altura ao pescoço, eu costurei aqui, na segunda carreira de aumento aqui, que eu já subi para a cabeça, que foram só os aumentos. Aí eu peguei dessa carreira e contei 1, 2, 3, e pegou assim, exatamente esses 3 pontos aqui. Os 3 pontos, as 3 carreiras iniciais que eu usei para fazer a cabeça. E foi assim que eu costurei o focinho, bem nessa altura aqui. Bom, gente, então a videoaula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Se vocês gostaram e não deixaram um like até agora, eu peço que deixem um like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E, sério, façam isso, ajuda muito. E, então, eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários. Eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Então, foi isso. Até a próxima.